bom dia, boa tarde, boa noite, buenos dias, buenas tardes e buenas noches. Hoje estamos no episódio número C67 do Horizonte Agrocast. Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam bem-vindos ao Horizonte Agrocast, um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o apresentador Pedro Rocha Marques e falo da cidade de Itaqui, nesse episódio que é de número 67. Também gostaria de cumprimentar o convidado internacional especial de hoje, Diego Ocampos Olmedo, com quem vamos falar sobre a pecuária paraguaia, desafios e oportunidades e o futuro de uma das atividades que mais cresce na América do Sul. Como está, Diego? Tudo bem? Um grande prazer lhe receber aqui no Horizonte Agrocast. O prazer é todo meu, bem aqui trabalhando no meu escritório na universidade agora, mas foi ótimo para mim receber teu convite e aqui, para que você precisar, estou em o que humildemente eu possa compartilhar com vocês, com meu terrível português, mas ainda assim tentando. Não, muito bom, tá bem audível o seu português e compreendido. Tenho certeza que os convidados vão entender bem e quando começarmos a ir falando e conversando sobre seja o conhecimento do Paraguai ou o seu conhecimento em pecuária, não tenho dúvida que as pessoas ficarão ainda mais impactadas com essa conversa. Um grande abraço, Diego, vou seguir o roteiro. Igualmente. Bom, antes da gente começar, o episódio 67 do Horizonte Agrocast, eu preciso fazer um agradecimento aos nossos parceiros que acreditaram nesse projeto. A Maju Distribuidora, com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas de agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul do nosso país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Frigorífico Pinhal, dos irmãos Salvati Limitada, de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial, saúde e nutrição animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul, São Borja e Santana do Livramento. Entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados, fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. Veterinária Marquesinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. De Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Vamos então começar o nosso Horizonte Agrocast, que tem novos episódios sempre na quinta-feira, às 19 horas, no YouTube da @pecuariaprm, no Spotify do Horizonte Agrocast, no canal 19 da Claro Net, ou seja, no canal da TV Santa Maria, para quem está no coração do Rio Grande, e também em sistemas de IPTV. Além disso, não esqueça de seguir o Horizonte Agrocast no Instagram e no TikTok, e @pecuariaprm também no Instagram. Ou seja, lugar onde nos acompanhar não falta. A pecuária paraguaia, desafios, oportunidades e futuro de uma das atividades que mais cresce na América do Sul. O Diego, por que se pensou em convidar o Diego para essa conversa? O Diego, ele é professor da Universidade Nacional de Assunção. Ele tem um trabalho que conecta a parte de nutrição animal, campos nativos, qualidade de carne e sustentabilidade em pecuária, combinando a pesquisa de campo com a modelagem de sistemas e transferência tecnológica ao setor produtivo. Nos últimos anos, tem liderado projetos sobre carbono, serviços ecossistêmicos, pecuária sustentável e qualidade de carne, aportando ferramentas para compreender como produzir mais e melhor, com um foco integral sobre produtividade, ambiente e desenvolvimento rural. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Horizonte Agrocast, Diego, e
Vamos começar a dar uma conversada e o pessoal conhecer como é que o Diego entrou na pecuária, por que começou, porque foi à Universidade de Assunção, que normalmente a gente acredita, Diego, que muito dos conceitos profissionais que temos hoje tem muito a ver com as experiências pregressas que tivemos, né? Então, com as experiências que tivemos durante a nossa vida até hoje. Então, por isso a gente acha interessante esse primeiro parte da conversa, a gente conhecer a pessoa e o profissional durante sua trajetória, desde a sua infância, para que os nossos ouvintes também se identifiquem e consigam entender o todo, porque conceitos de forma solta, eu creio que as pessoas tendem a fixar menos do que quando conhecem a pessoa na qual emite esses conceitos e a empatia ocorre de uma melhor forma. Portanto, Diego, conte um pouco da sua história para nós, como é que um menino paraguaio gosta tanto de pecuária e a gente está à disposição aí com o maior tempo disponível para te conhecer melhor. E um grande abraço. Grande abraço. Bom, para começar, minha família foi, ou provenho de uma família do interior de pequenos produtores rurais, principalmente leite. E daí veio a paixão pelo campo e pelo tudo aquilo que envolve a pecuária nas suas diferentes formas. Quando eu comecei na agronomia, né? E ao sair, primeiro trabalhando um pouco em diferentes pontas do agro, principalmente venda de insumos, que é o que mais tração tem, mas aí, e com uma pergunta sempre de o que mais eu posso fazer e conhecer, uns anos depois, eu fui, 5 anos depois de me formar, fui a fazer um mestrado no Chile. Justamente tenho focalizado muito em nutrição animal e modelagem. Nutrição animal, por quê? Porque acha que grande parte da problemática da pecuária nacional é pelo fato de que o animal ganha 100 gramos onde poderia ganhar 500. Mas, claro, também aquela ideia meio romântica de que tudo teria solução com a nutrição foi me levando a fazer inicialmente isso e depois complementar com sistemas produtivos, modelação de sistemas, que é uma concepção, quando eu estive em Chile, de uma concepção bem americana de tentar modelar tudo. Por quê? Porque é uma forma de não ter que replicar e fazer experimentações o tempo todo, mas sim trazer já aquelas respostas já consolidadas e tentar, a partir disso, conhecer o sistema. Daí veio aquela visão, mas ainda não muito bem compreendida, de uma visão sistêmica da produção pecuária. Depois eu volto a Paraguai, continuo naquela interface sempre entre universidade, pesquisa aplicada, que é o que nós mais fazemos em Paraguai, e tentar converter aquela sistematização numa realidade produtiva que sempre foi cambiando. Daí veio a necessidade, um bom tempo depois, porque aqui nós temos uma realidade diferente de vocês, no sentido que a maioria dos pesquisadores, mesmo colegas, eram de sair, já ter uma prática de pesquisa muito forte, fazer um mestrado e seguidamente o doutorado. Aqui a ideia é dar um tempo, se assentar no trabalho, aí fazer umas perguntas grandes ou maiores com respeito a em que posso realmente colaborar e aí tentar um mestrado, se afiançar novamente e daí procurar o doutorado. Então, um tempão depois, eu fui a fazer o doutorado lá, que a gente entrou no Nespro, nessa visão sistêmica também muito forte, mas com uma base bem estabelecida de nutrição animal, e incorporamos um elemento a mais que foi uma problemática que tínhamos aqui no Paraguai, era a gente fazia ou achava fazer tudo correto, os ganhos bem, mas ao chegar ao frigorífico, a carne não era aquela carne que a gente achava que tinha. Então, aí mesmo dentro do grupo de trabalho, que é um
tenho aqui no Paraguai, foi uma pergunta de como podíamos melhorar aquilo e dentro disso uma concessão sistêmica e começar a trabalhar para nós foi um conceito novo no sentido de que é qualidade de carcaça. E aí se adentrar em crescimento animal, ciência da carne, sei lá, um monte de coisas que foram me levando desde a nutrição prática com forrageiras. Por quê? Porque em Paraguai a grande base da alimentação animal é forragem, então o manejo de forragem tem importância supina em relação à nutrição e depois a qualidade de carcaça daquele animal. E daí a gente vem colaborando nessas áreas, tanto de nutrição, forrageira, uma concessão sistêmica da produção. Por quê? Porque aquela coisa que às vezes temos visto, que é que o pecuarista tem muito medo da visão ambientalista, no sentido que emissão de gases de efeito invernadeiro, sei lá, mas o que temos comprovado é que o que é bom para o ambiente, no sentido de diminuir a emissão de gases de efeito invernadeiro, metano e outros, né? Também é muito bom no sentido de que melhora os índices produtivos do animal, o ganho de peso principalmente. Então, tudo isso termina construindo aquela base onde a gente trabalha até hoje dia, que é esse relacionamento estreito entre nutrição, sistemas produtivos pecuários que sejam sustentáveis em termos de traçabilidade, em termos de ambiência, em termos nutricionais e econômicos, e uma qualidade de carcaça que é, a nosso juízo, o caminho que o Paraguai tem que seguir de aqui ao ano seguinte. Não é produzir mais, mas sim é produzir uma melhor qualidade de carne, que seja melhor valorada por mercado internacional, e com isso conseguir o diferencial, mas principalmente se posicionar como uma carne com grande participação de pasto. É assim, mais ou menos, que foi como foi se desenvolvendo minha trajetória, e daí as pesquisas que a gente tem desenvolvido, tanto como apoio de profissionais de Uruguai, profissionais de Brasil e de Argentina. Por quê? Porque às vezes não temos todos os insumos requeridos para fazer as avaliações, então é aí que é muito importante criar estas parcerias onde aqueles profissionais que acompanham nossas pesquisas, primeiro são amigos, porque eu crio muito nisso, nas relações interpersonais que a gente tem que ter para construir também uma pesquisa que possa ser sólida, e a ciência, na certeza que a ciência só gera valor quando melhora as decisões dentro da propriedade. Aquela frase que nosso professor Júlio sempre, o produtor tem que agir tranqueiras adentro, mas sempre olhando tranqueiras afora. Então, e a ciência só é importante quando gera essas modificações dentro da propriedade do lugar. Muito bom, Diego, muito bom. E Diego, bom, contando a tua trajetória, começaste com, tivesse experiência no Chile, né, sendo Paraguai, tivesse experiência no Chile, comentaste da questão de trabalhar com a modelagem, entraste na área de nutrição, aí depois, com isso indo já para a questão de, nesse sentido, quando foste ao Brasil, sentiste a necessidade de estudar sobre crescimento e desenvolvimento de carcaça, né, para chegar à qualidade de carne, e depois, com isso, um último tema e não menos importante, a questão de como tudo isso conversar com o que a sociedade demanda, que é a sustentabilidade, né? Então, a pressão, como o termo que usaste dos gases de efeito invernadeiro, que aqui o pessoal está mais habituado com gases de efeito estufa, né? Mas é a mesma coisa, tá tudo tranquilo. Mas deu para ver assim a função que são temas que a gente, quando da pouco, porque o nosso público ele é bem heterogêneo aqui, então por isso que é legal a gente explicar. Tem gente que é do campo, que é do agro, tem gente que não é, tem gente que está estudando na faculdade, tem gente que já
tem mais de 50 anos. Então, a gente busca falar para quase todos esses públicos, né, Diego? Então, o que eu vou falar agora é mais para esse público que está estudando, que a gente, na graduação, a gente aprende, o professor, para ele poder ter uma linha, não abordar tudo de uma forma, ele divide em assuntos, né? E vai gradualmente dando os temas para o aluno, porque não tem, ele tem um tempo de, vamos dizer, por aula de 4 horas, se é uma aula de um turno, e aí, então ele tem que dividir que dê aquele tema. Mas a gente sabe que, na verdade, hoje, né, ainda mais com internet, inteligência artificial e tal, como esses temas todos se conversam, interagem e, sabendo aplicar, são sinérgicos, né? Então, daqui a pouco, foste contando essa tua trajetória, como que a modelagem lhe facilitou para poder fazer sugestões e mesmo comparações na parte de nutrição, e como que a nutrição, ser eficiente em nutrição, ele auxilia na diminuição de gases de efeito estufa. Explica para quem daqui a pouco está na graduação e pode achar que são temas distintos, né? Por exemplo, cada professor toca um assunto e é extremamente especialista, mas na verdade não. Por exemplo, a gente começa a ver que na verdade tudo se conversa, né? Então, como pudeste transitar e transitas por esses diferentes temas, gostaria de ouvir do amigo aí a questão de como que enxerga esses temas, como que eles se entrelaçam e fazem com que o Diego, hoje professor, consiga aplicar tudo isso e, como essa última frase, replicando uma frase do grande mestre Júlio, da questão de tornando esse conhecimento útil para a sociedade, né? E no caso, a sociedade que mais utiliza esse conhecimento são os pecuaristas, os produtores rurais dentro da porteira, né? Então fica à vontade para poder contextualizar isso, Diego, por favor, e para que toda a nossa audiência entenda que esses temas podem sim se conversar. Primeiro, a gente parte da premissa que na pecuária quase nunca existe um problema que seja exclusivamente nutricional, que seja genético ou reprodutivo. Existe um sistema que tem que ser ajustado. Essa é a premissa lógica, né? Nesse sentido, temos que, quando a gente procura melhorar o ganho de peso do animal, tem a primeira coisa para fazer em pastejo é melhorar a funcionalidade ruminal, né? E que é o que a gente procura fazer ali? Temos diversidade de bactérias e cada bactéria tem um rol específico. Então, quando temos ou buscamos alimentar a bactérias que são de tipo amilolítico, que produzem um tipo de ácido graxo propiônico, principalmente no rumen, então a gente aumenta esse ácido graxo, que é um melhorador da glucemia do animal. Por quê? Porque esse ruminante tem que produzir glucosa de novo. E essa glucosa é a que termina fazendo a gordura de empulpado, termina aumentando o ganho do animal, sei lá. Então, quando eu melhoro ruminalmente e dou uma alimentação prioritária para esse tipo de bactérias, eu indiretamente estou diminuindo a emissão de gases de efeito estufa ali, que são principalmente metano. Por quê? Porque estou priorizando a alimentação de um tipo de bactéria que vai produzir indiretamente um tipo de ácido graxo que vai aumentar o nível glucêmico, que vai aumentar o empulpado do animal e aumento de ganhos diários. Então, ali é um ponto onde a nutrição do animal, só focalizada, converge em um objetivo comum, que é diminuir a emissão de gases de efeito estufa por quilo de ganho do animal. Então, às vezes, é melhor enxergar desde esse ponto do que falar somente que não temos que emitir mais, não temos que emitir, sendo mais eficientes através da nutrição e, obviamente, precisando de um animal que possa traduzir geneticamente em um bom ganho aquela melhoria vamos dizer, um ambiente ruminal que tem a ver com o conhecimento da nutrição do animal. Estou tentando ser simples desde a
levar desde cara novinho que tem entrado na universidade agora, até produtor rural, em donde possamos olhar desde ponto de vista sistêmico, que mesmo único animal, na verdade, é sistema. Temos o animal em si, mas também temos todo o rumen, que é monte de micro-organismos que a gente tem que manejar, ter a ecologia própria até lograr que esse rumen seja muito funcional e desde essa funcionalidade a gente possa ter maiores ganâncias diárias de peso. E maiores ganâncias diárias de peso a custo muito mais baixo, que é com o manejo do pasto. Que às vezes nós esquecemos que a base da produtividade de ruminante é correto manejo do pasto. E aí voltamos outra vez à visão ecologista, no sentido que uma emissão menor é garantida pelo ajuste de carga. Temos e o ajuste de carga é básico para oferecer qualidade e quantidade de pastagem para um animal em pastejo. Com qualidade e quantidade suficiente, os custos ficam bem embaixo. Eu posso ter um animal com ótimo ganho de peso ao melhor custo possível. E ainda mais, a qualidade nutritiva e nutracêutica dessa carne é ótimo. Em mundo que vai ir consumindo a cada vez mais proteína, porque foi incrível a reviravolta que deu o mundo desde o olhar da nutrição, que eu acho que nesses 5 anos seguintes, a demanda mundial por carne bovina vai só incrementar. E é pela tremenda qualidade da proteína animal que, mesmo, imagina, transforma produto que, bajo outras circunstâncias, não teria nenhum valor, que é uma pastagem que, mesmo que a gente passe anos comendo, não vai tirar meio gramo de proteína dali. E ruminante toma essa pastagem e transforma ele em uma proteína extraordinária, e ainda mais contribuindo à natureza com serviços ecossistêmicos que às vezes a gente nem percebe. E aquela volta do humano a atividades que são rurais, pela qualidade de vida, ainda mais interessante a produção como todo. Então, é difícil para mim olhar a produção pecuária só dessa perspectiva de a nutrição. Vou tentar botar 1 gramo a mais, 100 gramos a mais, 200 gramos a mais, e não é só isso. É contexto geral extremadamente rico em biodiversidade e que, felizmente, a humanidade está olhando de volta, e eu acho que serão anos muito bons para a pecuária, e o desafio será mais bem como estes 4 países do Mercosul se interrelacionam melhor para competirem para fora, não entre nós, mas sim para fora, e essa vai ser a principal problemática que nós vamos ter que trabalhar muito, mas é possível. E falaste, conseguiste interligar, né, a questão de que, bom, sistemas sustentáveis não, pelo contrário, na verdade, os sistemas sustentáveis são onde o proprietário ou os técnicos tornam o animal pastor, né? O que é ser o animal pastor? É que, como tu disse, o rumen é um ecossistema. A interação do animal com planta, clima e solo também é um ecossistema, né? Foste falando, eu fui lembrando cada trecho assim de algum professor, né? Quando falaste da característica
organoléptica da carne, que do animal alimentado a pasto. Lembrei do estudo do professor Lobato, junto com o Instituto de Cardiologia, onde ele mostra, inclusive fizemos um episódio exclusivo sobre isso, quando teve o lançamento da pirâmide americana, né, a pirâmide alimentar, aí abordamos sobre isso, que é algo que já era, para mostrar que, para desmistificar que não é algo novo, né, a gente sabe que se necessita criar manchetes para vender jornais, mas que tem coisas que a gente que teve a oportunidade de trabalhar na pesquisa, e tu ainda estás dentro da pesquisa, a gente sabe que tem muito conhecimento ainda, que falta é tornar ele mais amigável para a sociedade usar, mas tem muito conhecimento disponível que a sociedade não usa ainda, né? E aí, então, como falaste, manejar a altura no qual a planta cresce mais e que o animal tenha o melhor desempenho, isso é ser sustentável, porque, por consequência, quando entrar via boca do animal e depois ser digerido dentro do rumen, menos gases ele vai emitir pelo seu cano de descarga, vamos dizer assim, para que o pessoal mais urbano nos entenda. E então, foste muito feliz na tua comparação, assim, e já que comentaste sobre a questão que os países do Mercosul, eles, na verdade, e principalmente pelo volume, né, eles não devem concorrer entre si, né, porque vamos comparar o volume que um Uruguai tem, o volume que a Argentina tem, o volume que o Brasil tem, o volume que o Paraguai tem, se a gente consegue ter a visão de bloco, né, de bloco, e quantos contratos mais se consegue fechar, sabendo que, embora sejam regiões diferentes, tem muita característica e tipo de sistemas de produção parecidos. Sim, com algumas se vai olhar com uma lupa, sim, tem especificidades, né? Sejam elas culturais, de solo e mesmo de característica racial, mas tem muita característica parecida. Baseado nisso também, Diego, eu gostaria que a gente começasse entrando agora, como se nós estivesse pegando um coletivo ou um ônibus, né? E entrando, cruzando a fronteira do Brasil, e aí tu nos apresentasse esse teu país aí, porque também o objetivo, o nome do podcast Horizonte Agrocast é porque que as pessoas, cada episódio que elas escutem, seja como a leitura de um livro, que seus horizontes sejam ampliados, porque a partir do ponto de que, tenho certeza, por exemplo, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer o Paraguai, trabalhar no Paraguai. A primeira vez que eu tive contato com o trabalho foi o Diego, via o professor Júlio Barcelos, que fui eu e o Vinícius e a Soraya, né? Fomos ao Paraguai, na cidade de Assunção, poder fazer uma palestra, uma charla, e tive o primeiro contato profissional com o Paraguai. Depois tivemos a oportunidade de trabalhar 3 anos com a consultoria lá, e é um país que tem um grande potencial, mas como a gente sabe, como todos os países latinos, né? A gente vinha nos faltando constância de plano não plano de governo, sim plano de Estado, né? Que eu acho que o Paraguai vem sendo muito feliz nisso agora, que independente dos seus governantes, vem galgando um bom caminho e desenvolvendo. Então, comece nos explicando um pouco e fazendo o recorte que quiser fazer, mas um panorama sobre a pecuária paraguaia, a gente falando de, seja características de produção, quanto por cento é mercado interno, quanto a exportação, vá fazendo os arranjos e a gente vai trocando uma ideia aí para o pessoal tenha um raio-x da pecuária paraguaia e quem não conhece poder entender como é que funciona a pecuária do Paraguai. Tá, bem. Bom, principalmente em termos produtivos, a gente tem experimentado uma diminuição do estoque do gado em Paraguai desde o 2020 até 2025. Nos anos, o primeiro pico foi em 2014, em que a gente achava que nessa projeção íamos chegar a 20 milhões de cabeças de gado, mas daí o estoque foi diminuindo e tem se estabilizado entre 13 milhões de cabeças e agora diminuiu levemente a 12 milhões 800 mil cabeças, mais ou menos, em função ao último censo de 2025. Mas o que fato interessante é que, mesmo com a diminuição, o nível de faena foi aumentando em frigorífico para exportação. E um fato bastante bem interessante é que, no sentido
o preço médio por tonelada de carcaça foi aumentando, desde 2020 até 2025, desde uma fração de 3.700 a 5.900, quase $6.000 por tonelada. Então, o incremental foi muito bom nestes últimos 5 anos em termos de preço por quilo de tonelada efetivamente comercializado. E aí é que é muito importante, sim, um bom governo e o sentido de estabilidade, e principalmente a relação e a parceria entre o sistema de sanidade estatal e o trabalho com produtores rurais, que ou seja, toda a vacunação é feita uma parceria entre produtores e uma fundação que é de produtores e o governo estatal. Então, isso tem consolidado o elemento sanitário, que é, como vocês bem sabem, o elemento que abre as portas para a exportação. Depois tem aqueles acordos comerciais, sei lá, mas o que permite a venda e a diversificação dos mercados é o primeiro acordo entre as regulações sanitárias que tem entre um país e outro. E isso foi relativamente bem feito em Paraguai e a gente conseguiu ampliar muito o mercado. Vamos a botar em contexto, Rússia, o mercado russo foi inicialmente um mercado muito interessante para Paraguai, pelo fato de que levava a carne congelada. E foi, talvez, durante muito tempo, o principal mercado da carne paraguaia. Mas aí sim, era bem commodity. Os russos não se importam muito com a qualidade, levam tudo, levam tudo. Então, o preço nunca conseguiu um diferencial interessante, e aí foi que o trabalho para ir acessando e mudando, ampliando a base de mercado, foi fundamental. E nesse sentido, o mercado chileno foi o que iniciou o repunte ou a melhora tranqueiras adentro e dentro do sistema produtivo paraguaio, pelo fato de que introduz uma classificação e tipificação em base à classificação e tipificação chilena, que priorizava muito animais jovens e com boa terminação. Uma terminação 1, que é mais ou menos 5 milímetros de espessor de gordura na capa, e a 2. Mas não são muito exigentes em terminação, mas sim animais jovens. E depois já isso foi evoluindo, e em 2022 eu participei nessa comissão de criar as normas paraguaias de classificação e tipificação de carcaça, na parte 1, por assim dizer, mas tem previstas incluir outras avaliações a mais, mas é incipiente e muito boa de início. Aí tivemos oportunidade de venda de carne refrigerada, quarto traseiro principalmente para Chile, quarto traseiro para Chile, e daí veio um fato que eu acredito que foi uma baita oportunidade para nós, que é vender carne ao mercado israelí, pelo rito kosher, porque eles levam prioritariamente o quarto delanteiro, toda a parte delanteira, que é para os frigoríficos sempre foi um problema donde ubicarem ao mesmo preço que os quartos traseiros, né? E aí, com essa combinação, temos um ótimo resultado econômico e uma melhora considerável, e ainda mais com outros mercados que são crescentes ali, que são interessantes também, mas que hoje, de alguma forma, determinam por assim, por falar, o ritmo de faena do Paraguai, e somos que incorporam uma produtividade muito maior
e um preço bastante mais interessante para a pecuária paraguaia. Esse é desde o ponto de vista dos mercados para os quais a carne paraguaia vai. Um problema que temos que trabalhar são os indicadores produtivos, porque mesmo que temos melhorado bastante faena animais jovens, ainda temos os gargalhos da produção que tem a ver com uma eficiência por vaca entorada ainda bastante melhorável. Temos uma variação, não obstante, não temos que interpretar a média nacional como se fosse um único sistema, porque temos produtores que trabalham lá na cima e temos outros que não têm acompanhado esse processo, e o desafio desde o ponto de vista institucional é como criar as oportunidades para ter equidade no sistema e permitir que mesmo pequenos produtores possam se incorporar efetivamente ao esquema produtivo nacional e receber também os benefícios da grande tração que temos para mercados fora do país. Isso, assim, em resumidas contas, o que tem acontecido no Paraguai, que tem mudado muito o panorama, criado uma atração forte para aumentar a produtividade e nos focalizar muito em ganado, principalmente gado jovem. E hoje, Diego, quanto por cento da carne faenada, abatida no Paraguai é para mercado interno e quanto por cento é mercado externo? Basicamente, 75% a 80% é para fora e o restante é para Paraguai. Nosso mercado é prioritariamente orientado à exportação, não é um mercado para consumo interno, quase tudo, e isso também é uma política do país, né? Nós podemos ser competitivos, às vezes não somos tão competitivos em indústria, sei lá, mas no processo da carne, da cadeia da carne, sim, somos competitivos, e uma aposta do governo nacional também aumentar essa produtividade, porque é necessidade do país, né? Em relação ao consumo, consumo de carne bovina no Paraguai, como está? Está alrededor de 23 a 25 kilogramos de carne por habitante, más o menos, ¿verdad? Eso es o que tem de dados más o menos consolidados en términos de consumo, que possam ser respaldados estadisticamente. É um bom consumo, um consumo alto, e mesmo com aumento dos preços ao interior, porque o problema às vezes é quando aumenta a exportação e a tração é melhor e os preços pagos no exterior são melhores, um efeito indireto, mas necessário, é um aumento dos preços ao interior do país. Então, às vezes, o homem da rua interpreta aquela questão de exportação como se fosse algo ruim ou não tão bom para ele. Mas aqui temos, desde o ponto de vista do Estado e dos governantes, e mesmo o paraguaio também, sabe que a receita que foi implementada por Argentina tempo atrás, do suspender a exportação para manter o mercado interno com bons preços, tampouco é a solução. De fato, foi muito ruim para a Argentina, mas uma baita ajuda para a pecuária nacional, no sentido que a gente ocupou aqueles nichos que a pecuária argentina deixou de se preocupar e permitiu a oportunidade de Paraguai crescerem também, principalmente no mercado chileno, por exemplo. Então, isso de cortar a exportação para favorecer o consumo interno, isso acredito que não vai ser feito.
pelo menos nesta política estatal que temos agora, não, é muito pelo contrário, é favorecer as exportações. Dentro dessas relações, comentaste que de 75% a 80% da carne produzida no Paraguai é exportada, correto? Sim, sim. Bom, e esses 25% a 20%, eles são suficientes para abastecer o mercado interno, ou o Paraguai, exemplo de outros países, acaba fazendo, vamos dizer, um exemplo somente, né? Vendo a 100 a minha carne e compro de outros países a 50. Pode explicar para nós, por favor? Também acontece isso, sobretudo quando a relação de preços com o Brasil é favorável para nós. Então, às vezes, e como temos muitos frigoríficos brasileiros, a gente tem a percepção, porque não é, tem umas cotas de ingresso, e os mesmos frigoríficos trazem carne do Brasil e é comercializada aqui sem problemas. Então, internamente, quanto disso não posso te falar, mas é feito em gôndolas de supermercado essa proporção de cambios na origem da produção, e mesmo temos carne de Mato Grosso do Sul, sei lá, chegando até Paraguai e sendo comercializadas em gôndolas de supermercado. Então, isso é feito e acredito que vai continuar sendo feito sem problemas. ¿Por quê? Porque superando as restrições sanitárias, não existe uma limitação que diga eu não posso comprar carne mais barata do Brasil em algumas épocas do ano e comercializar no Paraguai. Então, o Paraguai, nesse sentido, em muitas coisas, o caminho é só ser mais eficiente. ¿Por quê? Porque não temos como, e acredito que não seja a visão do governo também, fechar fronteiras para proteger a produção paraguaia. Isso não, efetivamente, mesmo que o governo decida, não pode ser feito realmente. Então, o governo o que faz é acompanha com registros sanitários, melhora esse fluxo, mas não é proibido e até é fomentado em certas épocas do ano. Beleza. E, Diego, comenta um pouco assim como está a estrutura de produção do Paraguai, porque também com o desconhecimento em relação ao país, por grande parte dos ouvintes, a gente tende a simplificar que se tem um sistema de produção, é um tipo somente, e a gente sabe que no Paraguai, na verdade, não é assim. Não. Com o conhecimento que tens, caracterize, por favor, geograficamente e vá falando com o tempo suficiente que tens para ir explicando que tipo de pecuária em cada região do Paraguai está, porque eu acho que isso também é uma curiosidade que grande parte da nossa audiência quer entender. Bom, principalmente a região que vai ser fortemente integrada ao Brasil através do corredor bioceânico do Chaco. Foi uma região que durante muito tempo, pelas características de ter problemas de não ter água no subsolo, foi uma região difícil de desenvolver. Mas as questões que iniciam difíceis terminam consolidando esquemas produtivos muito sólidos, e esse foi o caso do Chaco, né? Que melhorou as estratégias de colheita de água de chuva, distribuição de água, mas uniu-se isso a um solo de umas qualidades excepcionais em termos de fertilidade. E imaginem, temos solos com 50, 100 ppm de fósforo em algumas áreas do Chaco, onde na região oriental nós chegamos a 3, às vezes, partes por milhão de fósforo, e é uma limitante tanto na implantação da pastagem, no caso de não ter fósforo, tanto quanto também nos índices reprodutivos do gado que tem se alimentado com essa forragem, né? Então, uma vez que a gente tem aprendido a conviver e a manejar as
peculiaridades do Chaco, o Chaco tem se incorporado de maneira muito forte na pecuária nacional. E agora estão os crescimentos em números de gado, em termos fácticos, estão se dando na região ocidental e não já na região oriental. Paraguai tem duas regiões bem caracterizadas, divididas pelo Rio Paraguai. Uma região que é ocidental, o Chaco, que tem características bem secas e com um tipo de suelo que é aluvial, que é produto não produto da descomposição da rocha madre, mas sim produto de un deshielo y son suelos que fueron arrastrados, es decir, no son producto de esa descomposición de la rocha madre, y eso tiene unas características que hacen que ese solo sea tremendamente rico en minerales, mas, como eu te falei, tem a problemática de não ter água embaixo, que é um problema, e também o risco da salinidade, que é sempre presente nos sistemas produtivos pecuários do Chaco. Então, isso faz com uma combinação de pouca chuva, altas temperaturas e ao risco de salinidade, fazem de que o manejo da forrageira que tem se implantado nessas regiões é fundamental no sentido de não deixar o solo descoberto. Por quê? Porque tem esses solos, como tem a salinidade ali, por evaporação, o que vai acontecendo é que a sal vai saindo até a superfície. Então, isso faz questão de que o manejo da forrageira e o manejo do pastejo sejam absolutamente prioritários nessas regiões. Os indicadores produtivos, paradoxalmente, são muito bons no Chaco, no sentido de que não temos que lidar com deficiências minerais, sei lá, são outro tipo de deficiências as que temos, e ali mesmo com alguns indicadores que a gente tem feito com o CEA, que é o Consórcio de Experimentação Agropecuária, e outros, temos porcentagem e índices reprodutivos e produtivos muito bons. No Chaco temos percentuais de prenhez de 80%, 85%, até de 79%, 80%, 85%, mas sobre os indicadores reprodutivos na região oriental, que estão bem mais baixos que isso, e são mais abertos, no termos de dizer, vamos de 60 até 65, de 50 até 85. Então, o que bem você falou, não, é impossível falar de um sistema produtivo com um grupo modal que caracterize todas as peculiaridades e particularidades da produção rural em Paraguai. Na região oriental, temos já uma atomização maior dos campos. Os campos são mais pequenos, não por isso pequenos, comparativamente com o Chaco. O Chaco temos grandes extensões. Então, e aí temos uma particularidade também, que por exigências ambientais, a gente tem que deixar 25% da propriedade como reserva boscosa, mais cortinas rompe-vento, pelo fato de que a erosão eólica no Chaco é muito forte, e isso deixa um percentual de mata boscosa de aproximadamente 31% a 37% no campo. Então, do campo de 10.000 hectares, mais ou menos entre 3.100 a 3.700 hectares ficam como área boscosa. Isso não é que impossibilita ao produtor a explotar, né? Mas tem que ser um recurso manejado e ele não pode fazer aquilo que a gente chama aqui, que é o câmbio de uso da terra, que é tirar o monte e botar pastagem, mas em termos de manter biodiversidade, sistemas silvopastoriles, sei lá. Mas
o cambio de uso de suelo está permitido desde que mantenha certos requisitos ambientais que sejam definidos pelo Infona. Infona é o Instituto Florestal Nacional que regula, junto com o MADES, que é o Ministério de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por assim falar, o planejamento que é feito dentro da propriedade rural, com o fato de manter reserva boscosa e, ao mesmo tempo, produzir aquilo que eu chamo de conservação produtiva. Então, isso é feito maioritariamente no Chaco, que tem essas regulações e essas regulamentações. Do lado da região oriental, desde 2000, eu acho, temos uma lei que é deforestação zero. É decir, aqueles que têm mata boscosa, eles já não podem fazer o câmbio de uso de solo. Mas quase todos os campos já têm se desenvolvido ao nível que eles manejariam de maneira ótima, então já não é preciso fazer mais desmatamento para aumentar a fronteira agrícola. Na região oriental, temos uma ótima parceria entre agricultura e pecuária. Na região nordeste, que é a região que tem muito gaúcho, na região de Alto Paraná, e também parte de Itapúa. Inclusive, tem aí uma CTG em Santa Rita, que é Índio José. Sim, é uma CTG e tem uma festividade muito conhecida ali. E os brasiguaios, que como a gente conhece ele, têm se integrado otimamente à comunidade rural, produtiva, e têm ser otimamente bem-vindos ao Paraguai. Com eles iniciaram um programa de plantio de soja, e aí você tem a integração agricultura-pecuária como uma pecuária muito intensificada, principalmente com confinamentos fortes, porque aproveitando o uso de granos da colheita, que é espetacular, e uma intensificação muito forte. No caso da região centro do país, onde temos parte de Encarnação, Misiones principalmente, Nhembucú, uma parte aí, são zonas mais baixas e principalmente, originalmente, de pastagem nativa, que tem se feito integração lavoura-pecuária, mas campos de arroz. A pastagem nativa é bem mais parecido, mas um pouco mais quente. Temos maioritariamente gramíneas do tipo C4 em uma maior proporção em nossos campos nativos, ao invés de Uruguai ou Brasil, que tem mais C3. Você tem um clima mais fresco nesse sentido. Uruguai também. E Argentina também. Paraguai tem um clima mais cálido, mas tirando a tropical, subtropical, na região da pastagem nativa, então temos mais pastos mais de tipo erectomatoso e mais do tipo C4. Ali é incipiente a integração lavoura-pecuária com campos de arroz. Tem muito pecuarista que tem alugado, e algum deles trabalhando de maneira conjunta em integração, é decir, fazendo arroz e fazendo também pecuária nessa região. Justamente a gente vai receber uma delegação de pecuaristas brasileiros em agosto, eu acho do 10 ao 13 de agosto. Venha a conhecer campos produtivos pecuários, e aí vamos fazer uma interface entre a academia, produtores e produtores brasileiros também. Legal. E tem, então, para poder ficar claro para nossa audiência, começaste falando sobre o Chaco, e mesmo Sim. O Chaco, né, Diego, ele tem características, vamos dizer, o Chaco, quanto mais ao norte, né, a limitação da água é maior, né, e quanto
mais próximo de Assunção, né, vai chegando, ele mais úmido fica, né, que daí tem o Barro Chaco, né, que é o equivalente ao nosso Pantanal, né. É mesmo, parecido. Então, isso para as pessoas entenderem, e o Diego explicou muito bem, a região do Alto Paraná é como se fosse uma região de terra colorada, né? Ou seja, terra vermelha aqui para nós. Isso é como a nossa metade norte aqui do país, onde a soja se desenvolveu. Isso eu fiz questão de te perguntar, porque eu acho que conforme diferentes países a gente vai conhecendo e vai vendo que mais importante é o conhecimento de base, né, Diego, para que, independente da região que se esteja produzindo, esses conceitos básicos, falaste em nível de fósforo do solo, falaste em tipo de campo, na forma que foste falando, quem busca estudar um pouco de cada um desses conceitos, ficou muito claro a tua explanação em relação a isso, e saber o quão é importante a gente saber as características de cada região para poder otimizar os recursos, né? O Júlio comenta muito, não existe um modelo de sistema de produção somente, sim, a gente deve otimizar os recursos que são mais abundantes em cada uma das regiões, né? Falaste da questão de Nembucú e também, vamos dizer, Misiones, né? Onde são regiões já mais de várzea e banhado, aonde o arroz integrou com o arroz integrou com a pecuária em algumas regiões, mas predominantemente é uma pecuária mais baseada em campos nativos, e acredito que é onde o desafio dos indicadores reprodutivos, né, no sistema de cria são maiores, né? Então, Totalmente. Se pudesse pontuar hoje os principais desafios, ou mesmo gargalo, que foi uma das palavras que usaste, da pecuária paraguaia hoje, para que ela consiga atender uma maior parte do mercado, porque acredito que, assim como o Rio Grande do Sul, que tem um potencial e está cada vez mais claro se entendendo na jornada do Nespro, na qual nos encontramos lá, foi reforçado o lançamento do Fundocarne, né, que é um caminho de buscar a carne bovina gaúcha aí para esse mercado de carne gourmet, né? Mas o Rio Grande do Sul tem um grande gargalo que ele ainda não... O volume dessa carne é muito pequeno para atender esse mercado, então precisa ter organização, ter planejamento e ter qualidade. Baseado nisso, eu achei muito interessante esse caminho que o Paraguai fez, que a ABIEC aqui no Brasil fez também, de conseguir destinar o dianteiro, o traseiro e provavelmente as vísceras para os mercados que pagam mais cada um desses itens, ou seja, consegue vender cada parte do boi para onde valoriza mais e, por consequência, isso remunera o frigorífico, né? E o frigorífico melhora o preço médio paga ao produtor. Mas o que são hoje os gargalos que, seja estando na academia ou mesmo indo a campo, enxergas que são os grandes desafios aí da pecuária paraguaia atualmente? Uma das questões que a gente tem que lembrar é que, mesmo focalizando nós como academia, mas que faz pesquisa com foco no produtor, e o produtor realmente o que pode mudar são as questões dentro da porteira. Então, os índices produtivos, reprodutivos principalmente, ainda tem um baita potencial de melhora, e são as questões onde prioritariamente temos que trabalhar. A outra questão que é importante é posicionar-nos, como tu falaste também, que acontece no Rio Grande do Sul. Somos um país pequeno e volume não vai ser o ponto nem o foco do país para se consolidar no futuro. Então, é bem importante que a qualidade da carne paraguaia seja percebida por fora. E aí é um trabalho conjunto. Da primeira parte é sanitária, né? Que temos que ter serviços sanitários que sejam creíveis, e temos que ter a traçabilidade suficiente para não é somente falar que sejamos sustentáveis, a gente tem que provar isso. E para tentar ter argumentos para provar isso, a traçabilidade é fundamental.
Então, são questões que ainda temos muito para melhorar. A vantagem, né, a grande potencialidade empresarial, a relativa. Eu acredito que um ponto muito favorável do nosso governo é o seguinte: mesmo ele compreendeu que botar muito pé acima do produtor não é uma boa prática já testada na Argentina. Então, o que eu acredito que fez bem às vezes, não é ajuda como ajuda, mas sim é deixar ao produtor rural e ao empresário trabalhar tranquilos. Temos uma relativa segurança jurídica que é muito importante, e mesmo pela necessidade, o país está avançando muito forte em sistemas digitais que também estão permeando a pecuária. Então, a ideia é facilitar a logística de implementação, não ter tanto papeleo, diminuir isso, mas é um desafio fazer isso. A logística de implementação, às vezes, não é fácil, mas o caminho está percebido, é esse. E o governo trabalha nesse sentido, e eu acredito que essa seja a grande fortaleza, mas temos, como eu te falei, aqueles pontos que ainda nossas taxas de prenhez e de desmame são comparativamente baixas. Ainda a gente tem muito por melhorar. A incorporação do confinamento ou de encierro estratégico que a gente fala foi um diferencial grande para acelerar a chegada da recria à terminação, mas ainda nosso ponto de muito trabalho é a cria. E isso está se percebendo muito por a grande valorização da cria nesta região, mas que não é um problema só de Paraguai, é um problema de Brasil, é um problema da Argentina, é um problema dos Estados Unidos, é um baita problema. E ainda mais com a atração da carne, ou do consumo da carne, ou da proteína animal a nível mundial, eu acho que o prato está servido. Só que a gente tem que aproveitar isso, focalizando nesses pontos que falamos, que são prioritários dentro da estrutura. E, sobretudo, também começar a perceber a produção pecuária não como o que tu falaste no início, como pontos aislados ou ilhas de trabalho, mas sim como uma estrutura sistêmica que tem que ser trabalhada em conjunto, e para isso eu acredito que seja muito importante o repasso que os frigoríficos têm que fazer para os produtores a nível rural. Hoje, por exemplo, um diferencial da venda de carne, o diferencial da carne que não é muito, mas sim é vendida para a Suíça. E a Suíça, eles priorizam o consumo, ou melhor, a certificação de carne produzida a pasto de um animal jovem. Mas, às vezes, isso não é repassado para o produtor rural, e o frigorífico é que fica com margem maior. E aí é que a traçabilidade e o fluxo de informação ao longo da cadeia para repassear esse diferencial ao produtor ainda é um outro gargalho da nossa produção do país. Temos que trabalhar isso. E no frigorífico também eu sou convencido de que a traçabilidade por lote do animal, que é um requisito sanitário, tem que incorporar-se à traçabilidade individual. Para quê? Para que eu, sendo produtor, e vou investir em genética, e me falam que tenho que ter um touro com uma área de lombo superior, e eu invisto nessa genética, mas não tenho como avaliar se meu investimento é realmente traduzido em maior produtividade, a não ser que seja através da traçabilidade dos cortes carniceiros individuais, para que eu possa ter, aquele touro tem me produzido
uma área de lombo maior, uma picana maior, um entrecô maior, a mesma carcaça, com o mesmo peso de carcaça. Então, aí eu posso ter o diferencial e também tem a possibilidade de o frigorífico se convertir em um parceiro aliado em programas de melhoramento genético. Por quê? Porque vai a repassear a informação ao produtor e tudo isso vai criar condições de confiabilidade, de parceria real com o frigorífico, que são muito necessárias para encarar com otimismo e grandes probabilidades o futuro da pecuária, tanto em Paraguai como em Brasil ou na Argentina. Ainda não logramos que o produtor confie no frigorífico, pelo menos não no ponto que a gente precisa para que a cadeia se consolide no tempo. Muito bom, Diego, muito bom. E falaste da questão que são temas, né, que também, como eu digo, que já estão disponíveis na academia e mesmo na sociedade, na questão que quando insistisse forte na questão da traçabilidade, é a questão de segurança de produto, né? No caso, a gente poder ter a garantia e a origem desse produto e, além disso, fosse mais específico na questão de investir num touro X. Bom, quanto me aumentou a área de olho de lombo passei 2 anos investindo neste touro. Quanto me aumentou esse rendimento de cortes nobres e quanto o frigorífico vai me remunerar por eu ter um rendimento maior de cortes nobres, né? Então, achei muito legal a sugestão que deste. Não sei se é algo que já está em implementação no Paraguai, mas essa questão do frigorífico ser o fomentador da qualidade genética, né? E ter uma base de dados e não usar só para ele, né? Ele vendo se contribuir, bom, esse investimento que nós fizemos em touros com maior área de olho de lombo permitiu nós aumentar a média aí, que a gente sabe que genética não é de um ano para o outro, né? Ela leva de 5 a 7 anos para dar impacto realmente. Isso. Então, mas é entender, no caso, por exemplo, que estamos num negócio de médio a longo prazo, né? É assim, os famosos 1000 dias que o Júlio fala muito, né? Então, entre a concepção e até tu ter vamos dizer, o novilho no gancho, né? Ser abatido ou faenado. Então, é uma questão de educação, de consciência, mas os temas, né, independente do país que a gente está falando, ficou muito claro a tua pontuação também na questão disso, de traçabilidade, ou seja, rastreabilidade, origem, segurança alimentar, transparência na informação, para que a relação de confiança entre frigorífico, produtor e varejo, né, ela possa ocorrer para que o consumidor, que é quem nos paga, na verdade, ele se sinta que ele está consumindo um produto e que ele tem informação, segurança, padronização, né? E garantia de qualidade nisso que vai ser produzido. Muito bom, Diego. Eu acho que foste muito assertivo na tua comunicação e para a nossa audiência quiser aprofundar esses temas, aprofundem que isso é uma tendência mundial. Temos um mercado mundial, um consumidor demandante por proteína, né? Mas para isso a gente precisa aumentar a nossa produção e a forma mais barata de aumentar essa produção de carne é aumentar a eficiência reprodutiva, que foi o que o Diego comentou. E para aumentar a eficiência reprodutiva, eu preciso ter melhoria nos processos produtivos, entre ele o manejo de pastagem, que o gado de cria, ele não pode ser todo produzido dentro de um sistema à base de grãos, que fica muito caro, e sim deve ser produzido na sua maioria à base de pasto, e para isso eu tenho que ser um bom manejador, um bom pastor desse pasto para poder ter uma eficiência, já que a gestação de uma vaca é algo que eu não consigo reduzir, eu preciso colocar mais vacas por hectare e que elas produzam mais terneiros para que eu tenha mais terneiros dentro da mesma área, por consequência mais novilhos e por consequência mais quilos de carne no prato do consumidor, seja para o Paraguai seguir sendo um importante player e um exportador de carne, conforme o Diego comentou,
e seja para como nós, brasileiros, também poder entender. Isso, o objetivo é ver, independente do país, as demandas e necessidades de mudança são muito parecidas, né, Diego? Então, a gente nota e isso é importante. Baseado nisso, Diego, fica à vontade para fazer a tua mensagem final sobre o que a gente conversou e aonde as pessoas podem te encontrar para poder seguir acompanhando o teu conteúdo, o teu artigo e mesmo as redes sociais nas quais tu tem, porque eu tenho certeza que depois dessa conversa, muitas pessoas vão querer seguir te ouvindo em função da riqueza de conteúdo, como eu adiantei no início, e a clareza e tranquilidade para apresentar tudo isso. Mais uma vez, muito obrigado, Diego, e fica à vontade aí para fazer uma consideração final. Bom, antes que nada, te agradecer e falar também que estamos falando com o professor Júlio para tentar ter o NES para o Paraguai e tentar comunicar via essa via e tentar fazer as ligações, ter a estrutura de o que foi formado já com o NESPRO a nível Brasil, tentar trazer isso. Agora estamos em conversações com o Júlio também para encaminhar um novo estudante de doutorado lá, aprofundar as ligações e não falo copiar, mas sim tentar trazer e adaptar a tecnologia já que foi implementada lá aqui para Paraguai, para melhorar nosso sistema comunicacional, que esse é um problema, por falar o paraguaio não é muito comunicativo, ele não é assertivo na comunicação. Então, que temos que melhorar isso. Tenho percebido de que a comunicação com o entorno rural é absolutamente indispensável hoje, e isso é um fato que temos que melhorar, e prova disso são as conversações que temos mantido com o professor Júlio para ver como é que a gente pode trazer o bloco completo para um NES para o Paraguai. Estamos nisso. Uma das coisas que é desde a academia até o produtor rural e como é que podemos melhorar nossa parceria é que o produtor também compreenda que a primeira tecnologia que pode levar é medir, e a segunda é como decidir com base no que foi medido. Então, isso transferido à academia melhora a análise que nós podemos fazer da realidade produtiva e permite fazer correções muito mais interessantes e muito mais focadas na realidade do produtor, que quando a gente não tem dados, não tem nada e é puro acho, eu acho que, e aí às vezes fazemos inferências que não são muito apropriadas, porque fazemos a interpretação da realidade do produtor em base a uma visita que não sempre é tão feliz quando a gente precisa que seja. Então, o importante que é ter esses dados ali prontos para serem utilizados, e que isso poderia melhorar muito, muito a relação academia com o produtor, e que nosso principal foco é levar soluções que sejam logisticamente implementáveis ao produtor rural. Às vezes, a academia tem se focado muito em publicar em artigos de tipo Q1, que são importantes para a compreensão, mas às vezes falhamos ou não somos tão felizes quando há um ponto de traduzir ou levar eles à prática de produtor rural, e fica ali perdido para ter uma estatística, mas que não, finalmente não é tão importante assim. Então, temos que trabalhar isso, e trabalhar também na relação e no relacionamento para que o produtor rural, principalmente, receba os benefícios, ou grande parte dos benefícios que esta venda de proteína a nível mundial vai ter. E para isso é fundamental a traçabilidade, a transparência e a equidade em nossas cadeias produtivas. É fundamental construir isso. E para isso precisamos de tudo. E a outra coisa que é fundamental é que tanto argentinos, brasileiros, uruguaios e paraguaios compreendamos que todos estamos no mesmo barco, mesmo que com camisetas diferentes, mas no mesmo barco,
e que a pecuária do Mercosul vai sair adiante somente se nós começamos a jogar ou a ser players complementários e não tão competitivos entre nós que ao final perdemos tudo. Muito bom, Diego, muito bom. Mensagem final fantástica. Bom, esse foi o Horizonte Agrocast número 67, com o tema A Pecuária Paraguaia, Desafios, Oportunidades e o Futuro de uma das atividades que mais cresce na América do Sul. Obrigado mais uma vez, Diego, e nos despedimos com um convite para nos seguirem no Instagram e no TikTok, através do @Horizonte Agrocast e @PecuáriaPRM, também no YouTube da @PecuáriaPRM e no Spotify da Pecuária PRM. Toda quinta-feira, um novo episódio completo do Horizonte Agrocast, que conta com o apoio de Veterinária Marxinal, de Amaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal, MSD Saúde Animal. Ah, e não se esqueça que sua participação é muito importante. Então, deixa seu comentário, sugestão, crítica, em qualquer um dos canais disponíveis que foram comentados aqui acima. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo episódio do Horizonte Agrocast, que é um projeto da Pecuária PRM. Um grande abraço, boa semana e fiquem com Deus. Valeu!